E é na palavra que o Senhor se revela para nós, amém? E nessa noite o pastor Leandro pediu para trazer a palavra, né? Os irmãos, os pastores estão em conferência e o Senhor trouxe, né, uma palavra ao meu coração. A igreja me recebe como boca do Senhor, amém? Amém? Estenda sua mão para cá, querido, vamos orar? Deus, Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento. Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome aqui, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor possa me usar, ó Deus, como boca do Senhor. Deus, que a palavra do Senhor possa se revelar, ó Pai, a nossos corações. Que cada um dos teus filhos, ó Pai, receba, Pai, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que eles sejam edificados, ó Pai, na palavra do Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós estamos tendo uma série, né, de palavras, né, falando sobre construir, reconstruir, né, e em vários momentos das nossas vidas nós passamos, né, por momentos que nós temos que parar, pensar, né, construir novamente, reparar aquilo que foi perdido, né, aquilo que estragou, né. E aí eu pergunto, né, nessa noite, o que você entende quando se fala assim em reconstruir? Né? O que vem na sua mente quando se fala em reconstruir? Né? Construir de novo? É edificar novamente? É reedificar? É restaurar? A Bíblia nos orienta que a reconstrução envolve a restauração daquilo que foi perdido, ou seja, restaurar é consertar. E Deus, Ele é o grande restaurador das nossas vidas. E se é preciso, amados, reconstruir, se há alguma coisa que é necessário reconstruir na minha vida ou na sua vida, é porque algo foi construído antes e agora precisa ser reconstruído porque foi destruído. Então, ou seja, se hoje alguma coisa precisa ser reconstruída na minha vida ou nas suas vidas, é porque esse algo algum dia ele foi perdido, ele foi danificado. E hoje ele precisa de reparo. Reconstruir muitas vezes começa com um reconhecimento da situação. Um desejo de mudança. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22, lá vai falar exatamente sobre águas amargas, terra estéril. Era uma cidade, queridos, bem situada, mas era uma cidade que foi o primeiro alvo do povo hebreu, que foi Jericó. E Jericó, queridos, depois que que os muros caíram, né, que os hebreus conquistaram, né, pegaram os despojos, a palavra do Senhor fala que Josué conjurou aquela cidade. Ele amaldiçoou aquela cidade. E tempo passou, aquela cidade continuou sendo amaldiçoada, queridos. A terra não era boa para frutificar, as águas eram amargas, ou seja, as águas causavam abortos nos animais, nas mulheres. E quando a gente fala que é preciso reconhecer uma situação, ou seja, e querer ter um desejo de mudança, aquelas pessoas que moravam ali, queridos, eles sentiram isso no coração. E como eu falo que Deus é o grande restaurador, eles foram atrás exatamente do grande restaurador. Eles foram através de Deus, a Deus através do profeta Eliseu. E eles falam para Eliseu: a terra é boa, a cidade é bem situada, mas aqui não tem vida. As águas são amargas, a terra não produz nada. E Eliseu, queridos, um homem de Deus, pede a eles um prato, um pouquinho de sal, e vai lá nos mananciais da terra, os mananciais das águas, no início, e derrama o sal. E quando ele derrama o sal, queridos, a palavra do Senhor fala que a vida começa a ressurgir naquela cidade. Ou seja, uma cidade que foi destruída, ela foi reconstruída para a glória de Deus. E nessa noite, queridos, eu faço uma pergunta para a igreja: o que precisa ser reconstruído na sua vida? O que
é necessário de reparo hoje na sua vida? O que precisa ser restaurado? É preciso reconstruir vínculos. O que é vínculos? Vínculos são, alguma coisa que liga, que estabelece uma conexão. Ou seja, é preciso reconstruir um vínculo no seu relacionamento conjugal, com seu marido ou com sua esposa. É preciso reconstruir um vínculo na sua família, com seu pai ou com sua mãe, com seus filhos, tios, tias, primos. É preciso reconstruir um vínculo, queridos, uma amizade que foi feita há anos e por algum motivo ela foi quebrada, foi destruída e precisa de um reparo. Ou é na sua vida espiritual, queridos? É preciso, queridos, reconectar esse vínculo novamente com Deus. Um dia você serviu a Deus, um dia você estava servindo ao Senhor, você tinha o Senhor na sua vida, mas esse vínculo foi quebrado por algum momento, por alguma circunstância da vida. No seu ministério, você exercia alguma coisa, algum cargo, você servia ao Senhor, você tinha um ministério abençoado, mas por alguma circunstância, alguma dificuldade, esse ministério, queridos, foi destruído. E hoje ele precisa de reparo. Eu falo para a igreja, queridos, que é somente Deus que pode restaurar. Deus é o grande restaurador. A palavra do Senhor fala que Deus está nos chamando. Ele nos chama hoje, nos chama amanhã, nos chamou ontem. A palavra do Senhor fala que Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas. Mateus 7:7-8, bem conhecidos irmãos, pedi e dá-se-vos-á. Batei e encontrarei. E nesses dias o Senhor tem falado, como aos nossos corações, que nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. O pastor Leandro começou com uma série de palavras que o Senhor colocou no coração dele. E quando ele falou para trazer uma palavra, ele falou assim que podia ficar, ao que o Espírito Santo me colocasse. E ele trouxe exatamente a mesma palavra, que é uma reconstrução, queridos. Reconstruir. Eu convido a igreja, vamos abrir o livro de Neemias 1, do 1 ao 11. O Antigo Testamento, Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. O título dessa mensagem, queridos, é um chamado para reconstruir. E nós vamos falar exatamente de um homem que foi chamado para reconstruir. Neemias, um homem de Deus. A palavra do Senhor, queridos, em Neemias 1, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Atarxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações,
Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo, ó Senhor. Por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém, queridos? Então, queridos, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem de Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho, nós vamos voltar um pouquinho na história. A palavra do Senhor fala que durante os reinados de Davi e Salomão, o povo da aliança, unido num só reino, com a capital em Jerusalém, naquele tempo uma cidade gloriosa. Mas com a morte de Salomão, queridos, a palavra do Senhor nos revela que a nação de Israel foi dividida. A nação de Israel foi dividida em duas tribos. Os reinos de Israel ficaram conhecidos como do norte, que dividiu entre 10 tribos, e o reino de Judá, queridos, 2 tribos ao sul. E ambos os reinos, queridos, falharam em servir ao Senhor, em obedecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos revela que o reino do norte ele foi conquistado pelos assírios. E anos depois, queridos, o exército da Babilônia atacou Judá. A palavra do Senhor fala que sobre a liderança de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, um grande império. A palavra do Senhor nos revela que Nabucodonosor marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém, queridos. E por causa da sua infidelidade ao Senhor, queridos, a palavra do Senhor fala que Judá foi levado cativo. O povo de Judá foi levado ao cativeiro. Todas as vezes que a gente vê cativeiro, queridos, falando na palavra do Senhor, foi por causa de desobediência. O povo saiu de uma situação de liberdade, queridos, de povo livre, para voltar novamente ao cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E a palavra do Senhor fala que Jerusalém ela ficou praticamente abandonada em ruínas. O texto nos revela que durante esse período do cativeiro, no poder da Babilônia, ou seja, Jerusalém ficou, queridos, destruída, os muros, os portões destruídos, o povo foi levado cativo. E a palavra fala que durante esse tempo, queridos, surgiu um novo império, que era o Império Persa, comandado pelo rei Ciro, a quem o Senhor, queridos, usou como um instrumento para libertar novamente o povo do cativeiro e direcioná-los, queridos, a Jerusalém para reconstruir novamente o templo. É uma profecia, queridos, está lá em Isaías. O rei Ciro não era judeu, não era servo de Deus, mas o Senhor o levantou para libertar o povo do cativeiro. E a palavra do Senhor fala, queridos, que alguns exilados voltaram. Se a gente pegar lá Zorobabel, juntamente com Esdras, queridos, organizaram o primeiro grupo, o segundo grupo, a retorno a Jerusalém para construir novamente o templo, construir novamente as casas. E a palavra do Senhor fala aqui em Neemias, queridos, registra que foi o terceiro retorno a Jerusalém. Ou seja, amados, Jerusalém, Neemias retornou a Jerusalém após o cativeiro para construir os muros de Jerusalém. Ou seja, queridos, o livro de Neemias nos fala que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Os muros, os portões, ou seja, aquele povo foi renovado na fé. Neemias, queridos, era alguém que entendia profundamente sobre o que significava a aliança. O próprio texto diz. A aliança que foi feita com o povo de Israel lá em Êxodo, lá no capítulo 19, versículos 5 e 6 está lá. O Senhor fez a aliança com o povo. Foi necessário as duas partes
E Neemias entendia, queridos, exatamente, né, o que é essa aliança. O Senhor falou: se me obedecesse diligentemente, sereis a nações peculiar. Mas o Senhor também, queridos, falou que se o povo se afastasse dele, se o povo se desobedecesse às palavras do Senhor, haveriam maldições. E no livro de Deuteronômio também, queridos, é registrado as bênçãos, as maldições, no capítulo 28. E o versículo 36, 37 de Deuteronômio 28 fala exatamente: se o povo desobedecesse, o povo voltaria ao estado de cativo, o povo seria exilado de Jerusalém. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho, né, de Neemias, né, um homem comum, igual a eu, igual a vocês, posição especial, estava próximo do rei, mas com um chamado extraordinário. O livro revela, né, o contexto, a devastação, a desolação que Jerusalém sofreu após o exílio. Aquelas pessoas que voltaram, sobreviventes que estavam lá, enfrentavam miséria e humilhação. A cidade estava em ruínas, com suas muralhas, com suas portas derrubadas pelos fogos. E esse cenário que despertou no coração de Neemias uma compaixão e a determinação, queridos, de voltar a Jerusalém. E a palavra do Senhor nos revela, queridos, que ele era muito próximo ao rei. O rei naquela época era Artaxerxes. Vivia próximo do rei, ele era o copeiro do rei. Tinha uma grande influência, o rei confiava nele. Mas acima de tudo, queridos, Neemias também era um homem de Deus. Era um servo de Deus. E estava preocupado, queridos, com Jerusalém. E ele se dispôs, queridos, o versículo 11 fala que ele se dispôs a voltar para ajudar na restauração dos muros. Ele sabia que o pecado tinha consequências, e o pecado ele tem consequências. Ele tinha plena consciência também da misericórdia e da fidelidade de Deus. O pecado ele tem consequências, mas a palavra do Senhor fala que o Senhor está sempre de braços abertos, né, quando o pecador se arrepende. Ele compreendia que o relacionamento de Deus não se baseava apenas em merecimento, e não se baseia. Ele baseia-se através da graça. Nós fomos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele é fiel conosco, Ele nos ama. E Neemias entendia, queridos, exatamente isso. E nessa noite, queridos, quero trazer para a igreja que nessa vida que nós passamos, que nós levamos, queridos, em algum momento das nossas vidas, tem algo que foi perdido. Em algum momento das nossas vidas aconteceu algo que trouxe uma destruição. Nenhum ser humano está imune às perdas. Tenho certeza que todo mundo que está aqui já sofreu uma perda. Nenhum ser humano está imune de perdas. E muitos sofrem com as perdas. E é normal sofrer com as perdas. Muitos se conformam com as perdas. E muitos procuram, queridos, correr atrás de reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido, de reparar aquilo que foi estragado. E ao longo das nossas vidas, né, além dessas perdas, queridos, temos nossos sonhos. Muitas vezes, os nossos sonhos, eles são destruídos. E nós nem acreditamos mais que esses sonhos possam ser reconstruídos. Que os nossos sonhos podem um dia voltar. Que o sonho que nós tínhamos podem ser reparados. E como nós temos reagido, querido? Como nós temos reagido a essas ruínas, a essas perdas? Como nós temos reagido às ruínas espirituais? Como nós temos reagido às perdas familiares?
Você tem sofrido? Ou você está conformado? Ou você está procurando correr atrás daquilo que foi perdido, daquilo que foi destruído? Neemias não se conformou, queridos, com a situação de Jerusalém. Ele não se acomodou, muito pelo contrário. Ele procurou correr atrás de reconstruir, de ajudar, de alguma forma, a reconstruir os muros. Eu quero dizer, queridos, nessa noite, que com tudo isso, com todas as perdas, com todas as ruínas, nós servimos a um Deus, queridos, a um Deus de reconstrução, um Deus de recomeço. A palavra do Senhor nos ensina isso. Deus sempre começa, queridos, pela base. A reconstrução que Deus faz das nossas vidas, Ele reconstrói pela base. E a nossa base é Jesus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele sempre começa pela base. Nada se constrói, queridos, sem um fundamento sólido. É o Senhor que estabelece as leis físicas, as leis espirituais, ou seja, foi o Senhor que chamou o universo à existência a partir do nada. Ele simplesmente disse, haja e houve. E Ele começou, queridos, pela base. Ele começou, queridos, sempre pela base. Ou seja, queridos, o Senhor, queridos, Ele vai reconstruir as nossas vidas, mas é através daquilo que vai nos deixar seguros. A criação é um exemplo. É um exemplo de como o Senhor começa a reconstruir pela base. Primeiro Deus criou o homem. Em seguida veio a mulher. Dessa criação, um casal. E o casal gera uma família. Primeiro foi uma flor. Depois veio uma árvore. Em seguida o jardim. E depois uma floresta. O Senhor sempre começa pela base. Antes da cidade vem uma casa. A soma de muitas casas forma uma cidade. Amém, queridos? Jerusalém, queridos, tinha suas casas, tinha o templo reconstruído, mas os muros estavam destruídos. E o que os muros representavam, queridos, para Jerusalém? Os muros representavam poder, representavam segurança e a beleza da cidade de Jerusalém. Jerusalém tiveram seus muros derrubados, mas no coração de Neemias nasceu um sonho de reconstruir, queridos. E a palavra do Senhor fala que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E quando o Senhor Ele te dá um sonho, queridos, Ele vai te preparar para você concretizá-lo. Amém, amados? Neemias sonhou então os sonhos de Deus, queridos. Ou seja, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Semana passada o pastor falou sobre a passagem de José. José teve um sonho. José teve que passar por todo um processo, queridos, para chegar aonde ele chegou. Mas o Senhor o preparou para quê? Para concretizar. Deixou ele preparado, queridos, para concretizar aquilo que ele havia sonhado, que ele havia divulgado com seus irmãos, com seu pai. Quero dizer, queridos, que para reconstruir é preciso primeiramente amar aquilo que foi destruído. Se você não amar aquilo que foi destruído, não há como reconstruir. Se você não amar, queridos, um Deus que um dia você perdeu, você não consegue voltar, queridos. Se você não amar, queridos, o seu esposo que um dia você perdeu ele, você não consegue restaurar o seu casamento. Se você não amar a sua esposa, queridos, você não consegue reconstruir o seu casamento. Amar aquilo que foi destruído, queridos, é a força que você precisa para a sua reconstrução. Um dia, queridos, Pedro serviu ao Senhor. Pedro foi um homem que andou com Jesus, lado a lado, tinha intimidade com Jesus.
disse que morreria pelo Senhor, mas a palavra do Senhor nos revela, queridos, que quando foi se apertar do calo, ele negou Jesus 3 vezes. Mas a palavra do Senhor fala, queridos, que mesmo chorando amargamente, arrependido, Pedro amava o Senhor. E o Senhor amava Pedro. E a palavra do Senhor fala, queridos, que quando Jesus se encontrou com Pedro novamente, naquela beirada de praia, Jesus reconstruiu novamente a vida de Pedro, queridos. Pedro deu a Pedro uma nova oportunidade de serviço e liderança, ou seja, ele restaurou, ele reparou a vida de Pedro, queridos, para um propósito, um serviço muito maior. Foi um líder da igreja primitiva. E todas as coisas, queridos, são passíveis de reconstrução. Basta que nós tenhamos disposição para reconstruir. Basta que você não fique sofrendo, que você se conforme, mas tenha disposição, queridos, para reconstruir. Assim como Neemias teve disposição para voltar a Jerusalém e ajudar os seus irmãos a reconstruir os muros, a trazer alegria para aquele povo, a trazer novamente a fé em Deus para aquele povo, queridos. Eu quero dizer, queridos, que para reconstruir é necessário sentir, uma dor profunda, sentir um amor pelo aquilo que foi destruído, como eu já disse antigamente, há um pouquinho atrás. Qual foi o sentimento de Neemias quando soube de Jerusalém? Ele sentiu dor, queridos. Ele chorou, ele ficou triste, ele ficou aborrecido. Ele se compadeceu, queridos, mas ele não se conformou. Muito pelo contrário, queridos, ele buscou restauração. Reconstruir começa primeiro no coração, queridos, no desejo de restaurar aquilo que foi destruído. Nenhuma reconstrução, nenhum recomeço, amados, acontece enquanto não sentimos uma dor profunda pelo aquilo que foi perdido. Se você está passando por algum momento, queridos, se você não amar aquilo que foi um dia, queridos, destruído, não há como haver reconstrução, amados. É o casamento, como eu já disse, é um relacionamento que foi quebrado, é uma amizade que se partiu, um ministério que às vezes está em crise. Se você não amar o seu ministério, queridos, não precisa correr atrás para reconstruí-lo, porque você não vai conseguir. É preciso ter amor, queridos. É preciso ter amor pelas ovelhas, é preciso ter amor pelo ministério de Deus, pela palavra do Senhor, é preciso ter amor por Deus. E para reconstruir, queridos, é necessário começar pela nossa vida espiritual. Em qualquer área da nossa vida, precisamos buscar primeiramente a direção de Deus, e Neemias fez isso, queridos. Ele buscou primeiro a direção de Deus. Tudo que nós fizemos tem que começar pela vida espiritual, ou seja, toda reconstrução começa pela oração. A oração, queridos, é o ponto de partida para um novo começo. Através da oração, queridos, começa a ser gerado primeiro no reino espiritual. A oração, queridos, ela vai no reino espiritual. E aquilo que você tem pedido para ser reconstruído, ela começa a ser gerada no mundo espiritual, para depois, querido, ser gerado no mundo físico. O primeiro passo para qualquer missão bem-sucedida é a oração a Deus. E Neemias fez exatamente isso, queridos. Ele orou ao Senhor para que a sua missão fosse bem-sucedida. É Deus que abre as portas em nosso favor. A oração, ela prepara o terreno para a restauração. Para reconstruir é necessário um quebrantamento. O Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Reconhecer a sua própria fraqueza é dizer para o Senhor, queridos, que você depende dEle, que a sua vida está nas mãos dEle, que a reconstrução daquilo que você pediu a Ele está nas mãos dEle.
Neemias sentiu a dor da destruição e buscou a Deus com lágrimas. Ele chorou, ele sentiu a dor, ele se entristeceu. Nenhuma reconstrução, queridos, começa sem arrependimento, clamor e dependência de Deus. Deus transforma corações que se quebrantam. Você já chorou, queridos? Você já chorou por alguma coisa que você perdeu? Você já chorou por alguma área da sua vida que precisa ser restaurada? Você já se quebrantou diante de Deus? O Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo é suave. Não olhe apenas, queridos, para os escombros das ruínas da sua vida. Olhe para aquele que é o grande restaurador. Olhe para Deus nada é impossível. Olhe sempre para o centro, queridos. O centro de tudo é Cristo. Para reconstruir, queridos, é necessário contar com as ferramentas e com as armas. É reconstruir, queridos, mas também lutando. Neemias fez exatamente isso, queridos. Ele ajudou o povo a reconstruir, mas eles estavam também preparados para lutar. Ou seja, queridos, ele entendeu que além das ferramentas que eles precisavam para edificar aquele muro, para recolocar as portas, eles precisavam de armas para se defenderem dos inimigos que tentariam impedir o processo. E eu digo, queridos, à igreja, que todas as vezes que você tentar reconstruir alguma coisa, o inimigo se levantará em oposição. Ele usará alguém para tentar te desanimar. Ele colocará empecilhos para tentar te impedir. Sanbalat e Tobias eram oposição, queridos, na vida de Neemias. Enquanto Neemias estava tentando reconstruir os muros, trazer o povo para Deus, Sanbalat e Tobias, que eles eram oposição, eles estavam fazendo tudo ao contrário. Ou seja, tentaram desanimar, atrasar a obra. Toda restauração, queridos, enfrentará resistência. Mas uma coisa eu digo, queridos, não desista. A missão é maior que a oposição, queridos. A missão de Neemias foi muito maior do que a oposição. E em nossa caminhada nós precisamos tanto das ferramentas espirituais como também das armas de fé para enfrentarmos as oposições. A palavra do Senhor fala, queridos, que nós não lutamos contra carnes e sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, queridos, enquanto nós estamos tentando reconstruir as nossas vidas, tentando reconstruir a nossa família, tentando reconstruir o nosso ministério, ou seja, nós precisamos estar preparados para a batalha, porque o inimigo ele vai se levantar, queridos, para se opor. Ele vai tentar te parar, ele vai tentar te impedir. Para reconstruir, amados, é necessário contar com a ajuda de pessoas que tenham e vivam o mesmo propósito de vida. Amém, amados? É reconstruir pontes. Ou seja, queridos, o que é pontes? O que é uma ponte? Uma ponte é uma estrutura que liga dois elementos. É restaurando relacionamentos. Então, ou seja, amados, para reconstruir, precisamos contar com a ajuda de pessoas que têm a mesma visão, que está, queridos, na mesma linha de raciocínio, que está na mesma afinidade conosco. É reconstruir, queridos, pontes. A estrutura que liga dois elementos. O que me liga a vocês, queridos, é Jesus. O que liga vocês a mim é Jesus. E Jesus é amor, paz, alegria. Na construção dos muros de Jerusalém, Neemias viu que precisava reconstruir as pontes que estavam quebradas entre as pessoas.
A cidade estava em ruínas, queridos. O desafio ali não era apenas físico, não era apenas muro, não era apenas portões, mas era, queridos, a conexão, queridos, era restaurar a unidade daquele povo. Era restaurar, queridos, a afinidade daquele povo. Aquele povo precisava estar no mesmo propósito, numa mesma visão. Neemias uniu o povo de uma visão comum, queridos, para construir os muros, para edificar novamente os portões. E nós precisamos unir as pessoas ao nosso redor em comunhão, em amor, em propósito. O meu propósito tem que ser o mesmo propósito dos seus, que são os propósitos de Deus. Nós precisamos estar unidos, queridos, para que o plano de Deus se concretize em nossas vidas. A reconstrução espiritual e emocional só acontece quando há ação prática e unidade. E a palavra do Senhor fala em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É trabalhar juntos para Deus, queridos. Homens e mulheres de Deus unidos com um propósito podem solucionar grandes problemas e conquistar grandes vitórias. João 17, 21, abre aí mesmo. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nenhum homem, queridos, é uma ilha. Ninguém nasceu para viver isolado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Não tem um hino que fala assim? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Então, queridos, para reconstruir é necessária a ajuda de pessoas. Né? E quem são as pessoas que você precisa nessa noite reconstruir as pontes que foram quebradas? Tem alguma pessoa que você precisa reconstruir? A ponte que foi quebrada? Aquilo que ligava você entre ela? Que relacionamentos precisam ser restaurados na sua vida? Tem algum relacionamento que precisa ser restaurado nessa noite? Neemias não deixou se abalar pelas dificuldades, queridos, ou pelas críticas. Ele estava focado em seu propósito. E o propósito de Neemias era o propósito de Deus, reconstruir os muros de Jerusalém para a glória de Deus. E nessa noite, queridos, para a gente finalizar, mantenha o foco na missão e no propósito de Deus, sabendo que mesmo diante de oposições, a obra de Deus será completada. Filipenses 1,6, abre aí, meu irmão. E estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor te fala, queridos, eu já comecei uma boa obra, e a boa obra é você, e eu não vou parar até que ela seja concluída. Deus vai te abençoar, queridos, poderosamente, na reconstrução de tudo aquilo que você quer reconstruir, tudo aquilo que você entendeu que precisa ser reconstruído. Deus ainda reconstrói famílias, queridos. Deus ainda reconstrói vidas. Deus ainda reconstrói ministérios. Deus ainda reconstrói sonhos. Apenas creia e verás a glória de Deus, queridos. Se os muros da sua vida estão em ruínas, queridos, Deus pode restaurar tudo. E usará você para reconstruir não só a sua vida, mas também para reconstruir a vida de outras pessoas. Você é um canal de bênção, queridos. Todas as áreas da sua vida, das suas vidas serão restauradas e reconstruídas para a glória de Deus. Assim como Neemias, queridos, que o Espírito de Deus te fortaleça nessa lição, naquilo que você entendeu que precisa ser restaurado, naquilo que você entendeu que precisa ser reparado, que Ele te fortaleça nessa missão, que você tenha a ousadia de Neemias, de não se
conformar, de não ficar sofrendo, mas de correr atrás daquilo que precisa ser reparado. Com sabedoria, queridos, e orar antes de agir. O Senhor é contigo, amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, queridos. Um chamado para reconstruir. O Senhor te chama para reconstruir. O Senhor te chama para reconstruir as pontes que foram um dia quebradas nas suas vidas. E a ferramenta que você precisa é a oração. É a oração que o Senhor vai abrir as portas, vai te direcionar. Amém, amados? A igreja fica de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento. Creio que a palavra do Senhor falou profundamente com vocês, assim como falou comigo. Que o Senhor possa abrir as portas, restaurar relacionamentos, que vocês possam ser edificados na palavra. Amém? Deus, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus das nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra revelada aqui, ó Pai, nesta noite. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos usou, ó Pai. O Senhor usou, Deus, como boca do Senhor, Deus, para trazer aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Deus, que essa palavra possa ter penetrado, Deus, nos corações dos teus filhos, ó Pai, que eles possam sair daqui edificados, ó Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Um Deus, ó Pai, que tem restaurado, ó Pai, famílias, restaurado casamentos. Deus, restaurado laços, ó Pai. Deus, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor é Deus das nossas vidas. Nós te louvamos e bendizemos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha abençoar esta noite, esse restante de noite, e nos dá, Deus, um dia, Deus, de amanhã, se assim nos pertencer. Abençoe, Deus, a semana dos teus filhos, ó Pai, que eles possam ser revestidos de todo o poder, de toda a unção que vem do Senhor, que o Senhor possa supri-los, ó Pai, durante a semana, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. É a oração que eu faço, no nome santo de Jesus. Amém.